No judaísmo, quando a gente quer desejar vida longa para alguém, a gente deseja que a pessoa viva até os 120 anos. O motivo para isso é cabalístico, e você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon, e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Ekef. Hoje eu vou focar só no parágrafo 43 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, existem vários atos que a gente tem do judaísmo, vários hábitos, vamos chamar assim, que as pessoas fazem e não sabem por quê, e o motivo por trás é cabalístico. O de hoje é um deles, como eu mencionei. Você desejar que a pessoa viva até os 120 anos. Vamos entender um pouquinho o que acontece. A ideia para isso aparece lá em Gênesis, na história da Torre de Babel. Tem uma hora, não vou entrar em toda a história, você pode dar uma lida, mas tem uma hora que Deus meio se irrita, né, do que o povo está fazendo, e ele decide o seguinte: olha, esses homens, ou ser humano, né, é muito rebelde, está sempre brigando comigo, sempre se opondo a mim, Deus falando, portanto eu não quero brigar eternamente com eles, eu vou estabelecer um tempo máximo de vida. Antes disso, a gente vê personagens na Bíblia vivendo 600, 700, 800, 900 anos, né? Como Matusalém, por exemplo. O próprio Adão diz que viveu 930, né? E depois dali passa a ter um limite de vida. E esse limite é de 120 anos. Então, se você quiser dar uma olhada, é o versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis. Deus declara abertamente: daquele momento em diante, ninguém mais vive mais do que 120 anos. Bom, e aí uma curiosidade. Quando o versículo aparece, né, e fala isso, ele usa uma palavrinha que é um pouco estranha. E sempre que o versículo usa uma palavra estranha, isso chama a atenção dos cabalistas. Quando Deus vai explicar o motivo dos 120 anos, né, em vez de usar a expressão mais habitual para por causa ou porquê, né, para explicar, ele usa uma palavra que é bechagam. E essa palavra, como eu falei, é um pouco estranha. Aí os cabalistas foram para a numerologia e repararam uma coisa muito interessante. Essa palavra tem valor numérico de 343, que é 345, com o B, que é a preposição. E é o mesmo valor da palavra Moshe, que dá 345. E aí o Zohar explica para nós que Moisés já existia desde a época da Torre de Babel. A gente conhece o Moisés como conhece porque ele foi o líder que permitiu a revelação da Torá no Sinai. Então a gente lê toda a história dele a partir de Êxodo, Levítico e daí para frente. Mas o Zohar explica que ele já tinha vindo antes, na humanidade, numa figura não tão proeminente. Então aquela coisa, a Kabbalah acredita em reencarnação, a gente pode ter várias vidas. Então antes dessa vida mais famosa, né, como Moisés, ele já existia na época da Torre de Babel. E aí, para encerrar, por que isso é interessante saber? Porque se você pensar, quantos anos viveu Moisés? 120. Então muita gente também vai te explicar isso, que a gente deseja que se viva 120 porque Moisés viveu 120. Não é só porque Moisés viveu 120, é porque 120 é o máximo, né? Então a gente quer que a pessoa viva ao máximo, e aí Moisés é um exemplo disso. Como ele era uma pessoa super elevada, super conectada com Deus, por isso ele conseguiu merecer o 120, que é o máximo que uma pessoa consegue. Deu para entender? Esse é o ensinamento. Um bom dia a todos e tudo de bom.